ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías nos conta que ele teve uma visão. E nessa visão ele viu Deus sentado em seu trono. E ao redor dele milhares de anjos clamavam o seu nome, dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. E eles repetiam isso incessantemente, porque era a única forma que eles tinham de reconhecer a santidade digna e perfeita e pura de Deus. Nessa manhã nós temos essa oportunidade de cantarmos, de louvarmos. Que você possa sentir a verdadeira santidade, aquela santidade que faz a gente se afastar daquelas coisas terrenas, nos afastar dos nossos pecados e nos dá o desejo de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Nós iremos cantar agora uma música que diz santo para sempre. Para sempre, porque o para sempre é infinito. Para sempre é para sempre. O para sempre rompe gerações. O para sempre engloba o passado, o presente e o futuro também, como nosso Deus. Um Deus que é infinito, um Deus que não falha, um Deus que não muda, do passado até a eternidade. Eu queria convidar vocês para juntos cantarmos e louvarmos o nome desse Deus nessa manhã. E junto dos anjos, que nós possamos nos unir a eles cantando: Santo, Santo, Santo. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aqueles que e os que hão de, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome, teu nome, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Os tronos e domínios.
O que é que você veio buscar hoje aqui? Talvez você chegou aqui com expectativas de buscar respostas para os seus planos, para os seus sonhos, também para os seus pedidos, para os seus anseios. E eu gostaria de compartilhar com você aquilo que o sábio Salomão orientou a nós. Porque ele descobriu onde encontrar as respostas para essas questões da vida. E ele disse em Provérbios 16, versículo 1, que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele vai continuar dizendo: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. E curiosamente no verso 3 ele diz o seguinte: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Talvez não da maneira como você espera, mas de uma maneira surpreendente, de uma maneira muito melhor. Porque Deus, ele é especialista em fazer não um pouco mais, nem muito mais, mas infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Portanto, tenha certeza de que você veio ao lugar certo, porque o Senhor tem uma resposta preparada para você. E é a respeito disso que nós vamos orar agora. Se você puder, coloque-se de joelhos e vamos buscar ao Senhor também em oração. Querido Deus, como é bom estarmos aqui e sentirmos a Tua presença. Chegamos aqui, quem sabe, com inúmeras perguntas, inúmeros questionamentos, buscando talvez respostas para questões da nossa vida, para sonhos, para planos, mas também para situações difíceis, para causas impossíveis. E nós pedimos, ó Deus, que nesse momento o Teu Santo Espírito seja derramado abundantemente sobre nós, e que através dos louvores, das ministrações, da leitura da Tua Palavra, possamos receber do Senhor a resposta para os nossos questionamentos, para as questões da nossa vida, que possamos receber o Teu toque restaurador, o Seu toque de cura, o Seu toque de restauração de relacionamentos, enfim. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um de nós viemos buscar hoje aqui, e que nós possamos encontrar em Cristo Jesus a resposta. Cuida de cada um de nós, ó Deus, toma o nosso coração em Tuas mãos, manifesta o Teu poder no meio do Teu povo, e continua abençoando, ó Deus, tudo que vai acontecer aqui, preparando o nosso coração para recebermos a Tua palavra, o pão da vida. Fala ao nosso coração, Senhor, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Conta-se a história de uma cristã na África, extremamente feliz. E os missionários ficavam abismados com a felicidade transparente no coração e na face dela. Mas eles observaram que os pés dela estavam descalços. E percebiam também a quantidade de machucados que ela trazia, cicatrizes naqueles pés, porque sempre andaram descalços. E a pergunta foi: como é que você pode ser feliz se você não tem nenhum par de sapatos? A resposta dela foi assim: eu já tenho tudo que eu preciso. E uma parte linda diz assim: ela sorriu e respondeu para eles:
Eu já tenho tudo em Cristo Jesus. Ele me salvou, me deu paz, me deu uma família na fé. Eu não preciso de sapatos para ser grata, porque meu coração já está cheio do amor de Deus. Com esse pensamento, eu gostaria que você abrisse tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, onde o apóstolo diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. O momento da oferta é um momento de adoração. E quando nós estamos vindo aqui a essa manhã de sábado, é porque nós viemos adorar a Deus. Quando você vai adorar alguém, você vai levar e não buscar. Então, leve o seu melhor para Deus, através do seu cântico, através das suas orações, através dos seus dízimos e também das suas ofertas. Ou seja, ofereça a Deus aquilo que você tem de melhor e seja feliz em Cristo Jesus. Os diáconos passarão agora com as salvas para aqueles que querem em espécie fazer a sua oferta. Aqueles que querem contribuir online, nós temos agora aqui na tela o QR Code e temos também uma chave Pix. Se você fizer a sua oferta e desejar que ela seja destinada para a obra dessa igreja, ou seja, você está aqui, mas a obra continua, então no final da tua oferta acrescente 48 centavos. E assim o tesoureiro saberá que aquilo se destina para esta finalidade. Que Deus possa abençoar a todos nós na nossa adoração. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti,
Vamos fechar os olhos para agradecermos a Deus. Senhor Deus, amado Pai, no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a sentir a Tua presença. A certeza de que o Senhor já está aqui é a mesma certeza que queremos ter em nosso coração. Então, por favor, abençoe a todos aqueles que aqui estão. Abençoe os dízimos, as ofertas que foram alçadas ao Teu santo nome, que possam receber a Sua bênção, e os doadores também. Abençoe aqueles que não puderam trazer a sua oferta, meu Deus, mas trouxeram o seu coração. Dá sua bênção para todos nós, neste sábado de adoração ao Teu nome, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. O Senhor na Bíblia nos faz uma promessa, que um dia Ele voltará para nos buscar, para que onde Ele estiver estejais. Vou repetir de novo. Para que onde Ele estiver estejais. Amém, amém. E é por isso que nós dizemos: Maranata, ora vem. Vamos levantar, vamos cantar.
Eu não sei vocês, mas eu aguardo ansiosamente por esse dia. Um dia onde tudo isso, esses problemas que nós passamos aqui vai acabar. Mas o que me alegra, o que me motiva é saber que nós temos um Deus que nos ama. Um Deus que não entrega nada mais, nada menos do que Ele é. Porque Ele é água pura, Ele é água da vida. Ele é a luz para esse mundo. Esse Deus conhece o nosso deserto, aquilo que tem de mais profundo no nosso coração. Ele está sempre nos estendendo a sua mão. Porque Ele nos ama, Ele nos quer bem. Amém por isso? No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, mas veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo
E esse Deus que nos dá nada mais, nada menos do que Ele é, esse Deus cuida de nós. Esse Deus cuida de mim, esse Deus cuida de você. Esse Deus sabe o que tem lá no fundo do seu coração. Ele sabe do seu pecado mais profundo. Mas Ele não sabe disso para te apontar, para te acusar. Não, não, não. Ele sabe de tudo isso para poder te ajudar, para poder te abraçar. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva comem do fruto, se escondem. Um certo momento chega, ele já sabia, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. E ele não chega apontando, ele não chega acusando. Ele pergunta: Adão, onde estás? A Bíblia não conta isso, mas talvez naquele momento Deus tenha dado um abraço em Adão e falado: pô, Adão, a consequência do pecado ele teria que enfrentar. Foi uma decisão dele, Adão e Eva. Mas ele não estava ali mais para acusar. E ele, num ato de misericórdia ainda, ele fez as vestes com pele de animal para Adão. Porque ele nos ama, porque ele cuida de nós. Ele sabe aquilo, o nosso pecado mais profundo. Ele sabe aquilo que nos aflige. Mas não para acusar, mas para abraçar, para ajudar. Ele nos dá todos os dias a condição de reviver, de recomeçar. Esse Deus cuida de mim, esse Deus cuida de você também. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender
Vamos repetir assim, ó. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Amém por isso. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Ele, Deus, cuida de mim. Maravilhoso Deus e bom Pai. Como é bom saber, Deus, que servimos a um Deus que nos ama. Um Deus que cuida, que vela, que zela por cada um de nós. A despeito das nossas falhas, dos nossos erros, mesmo quando viramos as costas para o Senhor, fechamos os nossos olhos, os nossos ouvidos ficam moucos, o Senhor continua estendendo sua mão de misericórdia, de graça, amor e bondade. Nós agradecemos ao Senhor por isso, Pai. Muito obrigado. Eterno Deus, obrigado por esse sábado. Suplicamos ao Senhor que, assim como Tu tem estado conosco desde o início da ministração dos louvores, ao a Sua palavra ser aberta, o Senhor continue falando conosco. Humildemente rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para a grande maioria, e se você ainda não sabe, o nosso propósito é de que a cada reunião, a cada encontro que aqui tenhamos, todos nós possamos, pela graça de Deus, ter uma experiência real e transformadora com Ele. Hoje é um sábado bastante especial. É um sábado singular para mim, um sábado singular para minha família, porque como o pastor Igor bondosamente vem fazendo já há algum tempo, hoje é o dia da minha ordenação ao ministério pastoral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu louvo ao nosso Deus por isso. Que Deus seja louvado, exaltado. E eu agradeço muito a Deus pelo privilégio de poder desfrutar desse momento aqui com vocês. É algo que eu não consigo descrever em palavras. Essa semana eu chorei, mas chorei muito ao longo da semana. De alegria, de gratidão, ao pensar e rememorar tudo aquilo que Deus fez. Esse momento não é singular somente na minha vida, mas também da Nova Semente. Porque ao longo dos seus 20 anos de existência, essa também será a primeira celebração dessa cerimônia aqui. E louvado seja Deus por isso. Isso é um motivo de muita alegria, de muita satisfação. Que Deus seja exaltado. Pastor Igor, muito obrigado, amigo. Você foi extremamente gentil e, por que não dizer, corajoso em me designar para o púlpito hoje. Em um dia em que a minha mente, as minhas emoções naturalmente estão bastante afloradas. E nesse dia é inevitável que a minha mente ela devaneie e fique pensando no agir de Deus, naquilo que Ele fez no passado, na minha vida e na vida da minha família. E naturalmente também, nós passamos a vislumbrar um pouquinho o futuro, imaginando aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas queridos, vamos à palavra, como eu sempre digo, eu gosto muito do texto de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17. E Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós estamos em uma série, a série Escolhidos, e nós já abordamos e falamos a respeito de alguns temas. Relembrando rapidamente, nós já estudamos um pouquinho a respeito de escolhidos para permanecer. E o pastor Igor, no dia então, nos trouxe a mensagem, nos apresentou ali o contexto, apresentando a história de Daniel e os seus amigos. Depois estudamos o tema Escolhidos para uma Decisão, e o pastor Alisson então nos trouxe uma mensagem baseada na vida do rei Josias. No último sábado nós estudamos o tema Escolhidos para uma Entrega, e o personagem principal ali foi Pedro. E hoje eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre o tema Escolhidos para Servir. O interessante é que quando eu e você analisamos o texto sagrado, lemos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos perceber e entender, nós vamos constatar de um modo bastante nítido e claro,
que Deus, ao longo de todo o tempo, Ele convida a humanidade para um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Basta que nós nos lembremos do relato da queda. Nos diz o texto bíblico que Deus vai ao jardim e pergunta para Adão e Eva: onde vocês estão? Obviamente Deus sabia. Mas Deus estava demonstrando que, a despeito da pecaminosidade deles, Ele queria ter relacionamento. Há muitos textos na Bíblia que reforçam isso. Deuteronômio 4:30, Deus vai dizer em determinado momento para Moisés: olha, quem dera o povo agisse sempre assim e se voltasse para mim. Você se lembra de Isaías capítulo 1, verso 18, Deus convida e diz: vinde a mim e arrazoemos. É como se ele dissesse: Anderson, vem aqui, vamos sentar e conversar um pouquinho, vamos debater esse assunto. Em Isaías 45, 22, Deus convida o povo para que recorra a Ele e encontre salvação. Nós tivemos aqui por um tempo conosco, ministrando na parte do louvor, Daniel Salles. E quem não se lembra daquele lindo louvor e aquela canção que ele escreveu? Todos vós que têm de sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, quem tem fome, vinde, tomai e bebei. É interessante que o autor bíblico, Isaías, ele vai dizer: olha, mas eu não tenho dinheiro para comprar o alimento. Deus bondosamente olha para mim e para você e diz: Anderson, não precisa de dinheiro. Filho, eu paguei a conta, vem, coma, beba. Eu te dou, eu te entrego. No versículo 3 do mesmo capítulo, ele diz: olha, volta, retorna para mim. Eu vou te dar, eu vou te conceder salvação. Lembra-se de Jesus Cristo, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O próprio Cristo contou uma parábola dizendo que um homem fez uma grande festa e ele manda os mensageiros e diz: olha, a festa está preparada, vocês só precisam vir e participar. Quando Pedro prega, o livro de Atos, Lucas registra, e diz que Pedro faz um convite dizendo: olha, Deus só espera que vocês se arrependam, que vocês se convertam, se entreguem a Ele, para que seus pecados sejam perdoados. Na sua carta, Tiago vai dizer: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Quando vamos para o livro da revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 3:20, João vai dizer que Deus está à porta batendo. E se alguém ouvir a voz, abrir a porta, Deus vai entrar, vai cear com ele. E esse que abriu a porta vai cear com Deus, vai se relacionar com Ele. Queridos, como está o meu e o seu relacionamento com Deus? Eu e você temos nos relacionado com Ele? Deus tem influenciado a minha e a sua vida de tal forma e de tal modo que temos disposição em servir a Deus e consequentemente as pessoas? Eu gosto muito de um livro, e eu li esse livro não faz muito tempo, um livro chamado Em Missão, Fundamentos, História e Oportunidades, de autoria do pastor Silvano Barbosa. Ele diz o seguinte: a narrativa bíblica então avança de um único indivíduo para uma família e uma tribo, então para a nação de Israel. Israel foi eleito para servir a Deus na tarefa de conduzir outras nações a Ele. O propósito divino era que as nações de todo o mundo reconhecessem o Deus de Israel como o Senhor de toda a terra. Deus não só nos convida, mas Ele escolheu um povo para que fosse o seu representante na terra. E diante de uma perspectiva atracional, as pessoas fossem conduzidas para esse povo e automaticamente para o Deus desse povo. E queridos, isso se repete. E Deus espera que nós, como igreja, como corpo de Cristo, exerçamos o mesmo papel nos dias de hoje. É por isso que Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus, tirado das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar e contar isso para as outras pessoas. Esse é o convite que Deus tem para mim. Esse é o convite que Deus tem para você. E eu quero voltar então ao Antigo Testamento. Convido você a abrir sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 24, o versículo de número 15. Josué, capítulo 24, verso 15. Se não o texto mais conhecido desse livro, ou então um deles. Josué, capítulo 24, verso 15. Nós naturalmente conhecemos um pouco a história de Josué. Josué foi aquele que foi o sucessor de Moisés. Mas nós vamos ver alguns pontos aqui, brevemente interessantes a respeito da vida de Josué. E nesse ponto aqui, momentos finais da vida de Josué, ele vai dizer o seguinte: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham
hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um texto muito conhecido e, queridos, a tônica, o fato mais importante nesse texto é servir. É isso daqui que é importante. Tanto é que se nós lêssemos do versículo 24, 14, entre os versos 14 e 15, nós vamos perceber que Josué vai citar isso por 7 vezes. E depois, quando ele vai falar com o povo, continua mais adiante nos versos 16 a 24, isso se repete mais algumas vezes. Só que o grande ponto em questão é que muitas vezes nós fazemos uma pequena confusão aqui. Nós pensamos que Josué está colocando diante do povo a escolha entre servir a Deus e servir a outros deuses. Mas quando nós fazemos uma leitura mais atenta, Josué deixa claro que esse não é o ponto. Porque ele já tinha em perspectiva e entendia que, infelizmente, muitos do povo de Israel não serviam e não queriam adorar a Deus. O servir e adorar a Deus aqui implica em obediência de mandamentos e orientações de Deus. Basta que nós passemos por alguns textos, como Deuteronômio 5, 29, Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, onde o sábio vai dizer, olha, não confie no seu próprio entendimento, mas fundamente-se na palavra de Deus, no que Deus te revela. O próprio Cristo, no Novo Testamento, ele vai dizer, olha, se você me ama de fato e de verdade, você vai guardar os meus mandamentos. Quando Josué coloca isso diante do povo, dizendo, olha, vocês precisam escolher a quem vocês querem servir. Se os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, ele tinha em mente claramente que muitos do povo de Israel, eu repito, não queriam servir a Deus. E a grande evidência textual disso é porque no versículo 13 ele vai dizer, olha, tirem da casa de vocês os ídolos, joguem isso fora. A escolha apresentada nesse versículo não era entre o Senhor e os ídolos, mas o que Josué estava dizendo para eles. Olha, vocês devem escolher. Se vocês querem adorar os deuses dos antepassados de vocês, lá da região da Mesopotâmia, ou se vocês querem adorar os deuses que existem hoje, aqui na terra dos amorreus, dos cananeus, os deuses que vocês conheceram aqui. Você percebe como o povo tinha deixado de servir ao Senhor? No entanto, esse versículo apresenta para nós, no finalzinho, a decisão de Josué de servir, obedecer e viver fielmente de acordo com as orientações do Senhor. E queridos, esse é o desafio, esse é o convite que Deus faz a todos nós em 2025. Será que eu e a minha casa, será que você e a sua casa, será que você como indivíduo tem desejado servir ao Senhor? Ou será que eu sirvo ao Senhor de domingo a sexta, e aos sábados eu sirvo ao Senhor? Até que dê o horário do pôr do sol, e depois eu coloco os meus negócios, os meus desejos, e dou vazão a tudo isso, e toco e sigo a minha vida do jeito que eu quero. Mas quando o sábado chega, aí eu separo um tempinho, para que eu possa adorar ao Senhor. Foi isso que Josué colocou diante do povo. Ele disse, olha, vocês estão diante do recebimento da promessa. Vaguearam por 40 anos no deserto, viram os milagres de Deus, a despeito da pecaminosidade de vocês, mas vocês precisam fazer e tomar uma decisão. E esse grande homem levantado por Deus, ele não só pregava e não só transmitia a mensagem, mas ele vivia e dava o exemplo através da sua própria vida. Eu quero considerar com vocês alguns aspectos brevemente da vida de Josué, para que pela graça de Deus isso possa de alguma forma nos impactar, nos ajudar a viver como Josué viveu. Algo interessante quando nós vamos para o livro de Josué, embora eu tenha lido o capítulo 24, eu pediria que você voltasse para o capítulo de número 1. Muitas vezes a gente olha para o livro de Josué e pensa que o chamado de Josué se deu aqui no capítulo 1. Mas o interessante é que quando nós acompanhamos a narrativa bíblica, porque então Moisés morre e Josué então dá continuidade em tudo aquilo que Moisés vinha executando. Mas quando nós paramos para pensar e nós entendemos e acompanhamos no texto a grande verdade, queridos, é que gradativamente Josué vinha sendo formado, treinado e vinha sendo chamado por Deus. Nós não vamos ler os textos, mas Êxodo capítulo 17, nós temos um momento em uma batalha interessante,
quando o povo de Israel vai lutar contra os amalequitas. E Moisés, orientado por Deus, dá uma ordem para Josué e diz: olha, Josué, vai para a batalha. E você se lembra desse episódio porque ele é bastante significativo, porque Moisés fica ali com o cajado, com o bordão, e ele é sustentado em alguns momentos ali daquela batalha por Arão e por quem? Por Hur. E o texto bíblico diz claramente que quando os braços de Moisés se cansavam, Arão e Hur sustentavam. E é nesse momento que nós vemos Josué sendo chamado para liderar a batalha contra os amalequitas. Um pouco mais adiante, em Êxodo capítulo 24, nós vamos ver claramente que Josué, ele era chamado e ele não tinha problema nenhum em ser um auxiliar de Moisés. Quando eu e você vivemos em uma sociedade que diz que se você não for o primeiro, você não é nada. Essa é a lógica desse mundo cheio de pecado. Mas a lógica do reino de Deus é totalmente oposta. Lembra-se da cena quando Jesus Cristo se reúne com os seus discípulos em um cômodo, em uma casa, e eles vão celebrar aquilo que eu e você chamamos do cerimonial do lava-pés, a cerimônia da humildade. Tudo preparado, tudo pronto, Jesus Cristo chega, e eu fico imaginando a cena, um olhando para o outro, e aí? Cadê o escravo? Cadê o servo? Quem vai ir? Quem vai lavar os nossos pés? O texto bíblico diz, se você conhece a história, que Jesus Cristo então toma a iniciativa. E Jesus Cristo deixa uma lição para mim e para você, que o maior no reino dos céus não é quem ocupa o primeiro lugar, mas é aquele que tem maior disposição em servir. Números capítulo 13, Números capítulo 14, nós vemos Deus chamando Josué para ser um espia fiel. Você conhece a história, né? Deus então, por intermédio de Moisés, orienta que 12 espias vão visitar ali a terra e saber se aquela terra era boa. Veja se você lembra desses nomes: Samua, Safate, Caleb, Gigeal, Oséias, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabe e Jeuel. 12 nomes. Automaticamente desses 12, eu e você lembramos de apenas 2, Caleb e Josué, que na ocasião ainda tinha o seu nome como Oséias. Nesse momento, Josué já vinha sendo forjado por Deus. E Josué tinha disposição em servir ao Senhor. Enquanto todos tinham uma voz de incredulidade, dizendo que era impossível possuir a terra, Caleb e Josué tinham uma voz de fé e convicção de que Deus daria a vitória para eles. Quando vamos para Deuteronômio capítulo 31, versos 7 e 8, nós vamos ver Deus confirmando o chamado que ele fizera a Josué, mas não de um modo privado e particular, mas de um modo público, diante de toda a sociedade, diante de todo o povo de Israel. Queridos, o que esse aspecto da vida de Josué mostra para nós? Antes de nos enviar e eu e você nos submetermos a realizar algo para Deus, não precisamos nos preocupar, porque Deus ele nos prepara para que nós possamos fazer isso. O que Deus espera de nós, o que Deus espera de você hoje, o que Deus espera de mim, é que tenhamos essa disponibilidade em dizer como Isaías disse: Senhor, eis aqui, envia-me a mim. A grande pergunta que eu me faço e que eu compartilho com você é se eu e você estamos dispostos a aceitar o convite em servir a Deus. Como nós percebemos, o chamado de Josué ele foi se dando gradativamente, progressivamente. Ele começou com pequenas atribuições, pequenas responsabilidades, até chegar à grande incumbência de ser o substituto de Moisés. E essa semana eu li uma frase interessante que dizia o seguinte, a pessoa quem escreveu: Deus não chama todos para o palco, mas Deus chama todos para o serviço. E Deus quer que nós tenhamos disponibilidade em servi-lo, independente do lugar em que Ele nos chamou. O interessante é que nas listas de dons espirituais, o que mais me chama a atenção é quando o texto bíblico diz que os dons foram dados por Deus conforme lhe apraz, com um único propósito e objetivo: para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Queridos, com esse chamado gradativo, progressivo, com esse desenvolvimento, formação e treinamento de Josué, nós aprendemos com o chamado de Josué que Deus não chama os prontos, Ele prepara os dispostos. É isso que Deus quer fazer comigo e com você.
O grande ponto é se eu e você temos nesta manhã disposição e disponibilidade em dizer ao Senhor: eu quero renunciar àquilo que tem me afastado e me separado do Senhor, e eu me coloco aqui em prontidão, disposto a te servir. Será que eu e você estamos dispostos a sermos os reparadores de brechas? Será que eu e você estamos dispostos a realizar isso em 2025? Um segundo aspecto da vida de Josué é que quando Josué é chamado para liderar o povo de Deus, Josué não estava interessado única e exclusivamente em uma posição, mas Josué tinha consciência da missão que Deus havia lhe dado. Eu pedi que você voltasse ao capítulo de número 1 de Josué, e eu quero ler com você Josué capítulo 1, verso 1, brevemente. A partir do versículo 1, o texto bíblico diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o grande mar, na direção poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. E olha o que Deus diz para Josué: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado em fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. E aí Deus pergunta: não foi assim que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Queridos, nós conhecemos a grosso modo a história de Josué. Josué teria diante de si gigantes, exércitos, muralhas e muitas batalhas. Mas Deus, por pelo menos 5 vezes, em Deuteronômio 31 e aqui em Josué capítulo 1, Ele vai repetir para Josué: ser forte e corajoso. A mesma mensagem de incentivo e de ânimo, de encorajamento, Deus diz para mim e para você hoje: seja forte e corajoso. E queridos, quando nós analisamos o texto bíblico e o que Deus disse para Josué, nós podemos encontrar bons motivos para que Josué de fato fosse forte. O primeiro deles, a promessa de Deus de que as vitórias seriam garantidas, os versos 5 e 6. Você já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Quem já fez isso? Eu já. Alguém já prometeu algo e não cumpriu aqui? Infelizmente, nós falhamos e muitas vezes prometemos e não cumprimos. Mas o interessante é que Números 23, 19 vai dizer: Anderson, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Anderson, será que ele tendo dito, ele não vai cumprir? Deus disse para Josué: eu vou te dar as vitórias. Deus também tinha dito para Josué que ele teria segurança, porque Deus iria guiá-lo e acompanhá-lo. Os versos 7 e 8 mostram isso para nós claramente. Ele diz: Josué, eu não só estou dizendo para você, filho, seja forte e corajoso, mas Josué, aonde vocês caminharem, aonde a planta do pé de vocês chegar, eu estarei caminhando com vocês, ao lado de vocês. E no versículo 9 ele reforça e diz: ei Josué, não tenha medo, filho, não fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A promessa de Deus é de que Ele sustentaria não só Josué, mas como o seu povo. A promessa de Deus para mim e para você nesta manhã é de que Ele também vai nos sustentar. Talvez haja alguém aqui entre nós nesta manhã que esteja precisando do suporte, da ajuda, do socorro, da mão de Deus conduzindo, segurando, sustentando. Talvez para alguns em que a vida, pela honra e glória de Deus, esteja tudo tranquilo, isso não faça sentido. Mas talvez para aquele que está enfrentando um momento de dor e aflição, que só olha e vê diante de si muralhas como as de Jericó, Deus está dizendo: filho, não se preocupe, eu caminho com você.
Queridos, diante dos desafios que Josué tinha e a forma como ele os enfrentou, eu e você podemos entender que coragem não é ausência de medo, mas é caminhar apesar dele, porque Deus caminha conosco. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. É que muitas vezes o Anderson é tardo em acreditar, é tardo em confiar. Muitas vezes da boca para fora até parece que eu creio. Mas é por isso que Tiago então vai dizer: Anderson, se você precisa de alguma coisa, filho, Tiago 1,5, peça a Deus. E Ele pode conceder sabedoria para todos os aspectos e todas as áreas da sua vida. E a gente conhece esse texto de cor, né? Eu aprendi quando era pequeno também. Mas a gente se esquece do versículo 6. Deus vai dizer: Anderson, mas para você pedir, você precisa exercer fé sem duvidar. Você precisa acreditar. Você precisa me conhecer para entender que eu sou Deus. Eu caminho com você independente e a despeito da situação. Queridos, entendamos, independente dos desafios, das lutas, dos obstáculos que enfrentamos, que tenhamos diante de nós. A palavra de Deus diz em Mateus 1:23 que Maria teria um filho. E o nome dele seria Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. O interessante é que quando o evangelista Mateus conclui o seu livro, ele conclui com uma mensagem de Jesus Cristo que nós chamamos de grande comissão. E Deus vai dizer: ei Anderson, quando eu fui nascer como um verbo encarnado, como diz João, a promessa e a profecia bíblica de que eu seria Emanuel, Deus com vocês. E no final do livro, quando eu estou partindo, eu digo e reafirmo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perdão. Queridos, se eu e você sabemos disso, porque muitas vezes nós não confiamos de fato e de verdade? Porque titubeamos? A vida de Josué apresenta um outro ponto. Além de ser chamado para liderar o povo, e além de ter tido um desenvolvimento gradativo, nós vemos constantemente que o ponto de transformação na vida de Josué e consequentemente dos seus liderados se deu pela presença de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Moisés era um homem com quem Deus falava o quê? Face a face. Moisés é tido e considerado como um tipo de Cristo, assim como Josué o é. O nome Josué significa Deus é salvação. E se você for tanto no hebraico quanto no grego, é o mesmo nome de Jesus. Deus é salvação. Mateus capítulo 1:21, quando o anjo dá a mensagem, diz: olha Maria, você vai ter um filho. E ele diz para Maria e José, e diz: e ele vai trazer salvação ao mundo. É justamente o significado do nome de Cristo. Mas embora Josué fosse um tipo, Deus não conversava com ele face a face como fazia com Moisés. Pastor, então como é que Deus falava com Josué? Eu volto a ler o versículo 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido em tudo que você andar. Não cesse de falar do livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então prosperará e será bem-sucedido. Eu e você vamos ter contato com Deus, relacionamento com Deus, conhecer a Deus, se nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Esses dias eu peguei o meu celular e contemplei ali o tempo de aplicativos que eu uso. Você já experimentou fazer isso no seu celular? Agora compara com o tempo que eu e você talvez passemos dedicado ao estudo e leitura da Bíblia. E muitas vezes nós dizemos: mas Deus não fala comigo, eu não ouço Deus falando. A ordem foi clara: medita na lei, não se desvia dela e eu estarei com você. Querido, isso indica e prova para mim e para você que a presença de Deus na nossa vida é a ponte entre o que somos e aquilo que nós podemos ser. Deus vai nos transformar se eu e você permitirmos, se nós nos alimentarmos da palavra, não só entendermos intelectualmente, cognitivamente, mas permitir que pela ação do Espírito sejamos moldados, transformados e forjados
para viver não como queremos, mas como Deus deseja que vivamos. Muito provavelmente, alguém esteja pensando: pastor, dia da sua ordenação, você não podia trazer um outro tipo de mensagem? Queridos, me perdoe, mas eu abandonei o que eu fazia para me preparar, para humildemente clamar ao Senhor, para pregar o quê? A palavra. É Deus, por meio da palavra, da vida de Josué, que está dizendo: filho, você precisa me servir de fato e de verdade. Anderson, é 2025, filho, olha para o que está acontecendo no mundo, olha para o que está acontecendo na sociedade, e você acha que essas coisas são naturais? Você acha que um novo governo vai ter possibilidade de melhoria? Filho, é preciso despertar. A quem você vai servir? A Deus ou aos deuses dos seus antepassados? Ou aos deuses que têm se apresentado e se colocado diante de mim e de você em 2025? Deus será presente na minha e na sua vida. E se nós permitirmos, Ele vai nos transformar. Mas precisamos comungar com Ele. Como eu disse há pouco, Josué tinha grandes desafios. Um dos desafios era atravessar o Rio Jordão, capítulo 1, versículos de 10 a 18. Capítulos 3 e 4 vai relatar e vai trazer isso para nós. E queridos, diante da perspectiva humana, isso parecia o quê? Impossível. Mas Deus já estava do outro lado. O Jordão muitas vezes pode parecer impossível, mas Deus já está na outra margem, me esperando e te esperando. A única coisa que Deus quer que eu e você façamos é que nós creiamos na palavra dEle, na orientação que Ele nos dá. A história de Josué aponta para nós que as vitórias, elas não decorrem de estratégias humanas, mas de viver enraizado na palavra de Deus, na presença dEle. Eu sempre gosto de frisar isso. O maior capítulo que temos na Bíblia é o Salmo 119. O salmo que enaltece e que fala da importância da palavra, da lei de Deus na nossa vida. E o interessante é que o salmista Davi, retoricamente, ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ou de que maneira poderá o ser humano guardar puro o seu caminho? E ele responde no versículo 11: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós conhecemos o Salmo 119 e 105, onde o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o quê? Para o meu caminho. Em um mundo de trevas morais, espirituais e éticas, Deus diz e dá um antídoto para mim, dá um antídoto para você e diz: Anderson, seja guiado, norteado, ilumine o seu caminho pela palavra. Lá no versículo 130, o salmista vai dizer: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Um outro aspecto da vida de Josué é que quando nós trazemos o que Josué vivenciou para os nossos dias, nós percebemos claramente que, independente de termos uma função ou um chamado de Deus para a liderança, Deus quer que nós vivamos como indivíduos e como família da mesma forma como Josué viveu e orientou o seu povo o quê? A viver. Vamos ao Novo Testamento. E eu quero ler um texto com vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 18 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Assim, queridos, como Josué foi chamado para conquistar a terra de Canaã e conduzir o povo à terra que manava leite e mel, a terra da promessa, nós somos chamados para reconciliar pessoas com Deus e, consequentemente, abreviarmos a volta de Cristo aqui e adentrarmos não mais na Canaã terrestre, mas na Canaã celeste. Paulo disse: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando uma palavra da reconciliação.
Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como que se Deus exortasse por meio de nós. E aí Paulo faz um pedido, naturalmente inspirado por Deus. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, Paulo começa dizendo e reforçando para nós a grande beleza do Evangelho, a grande boa notícia, que por intermédio de Cristo Jesus nós fomos reconectados com Deus. O abismo causado pelo pecado através do sacrifício de Cristo, a conexão, uma ponte foi estabelecida. Mas queridos, Deus não só me salva, mas Ele dá para mim e para você o privilégio e a honra de participarmos desse ministério. É por isso que Paulo vai dizer, Ele concedeu para vocês o ministério da reconciliação. E no final do versículo 19, Ele vai dizer, Ele confiou a você, Anderson, a palavra da reconciliação. Que palavra é essa, queridos? Nada mais que eu e você apresentemos e digamos para as pessoas o que Cristo fez por toda a humanidade, o que Ele tem feito na minha e na sua vida. Paulo diz que quando eu e você agimos aqui neste mundo, estamos agindo não como seres humanos, moradores desse país, desse mundo, desse planeta, mas nós estamos vivendo aqui como embaixadores, representantes de Cristo aqui na terra. Será que no condomínio onde você mora, será que no trabalho, na faculdade, será que as pessoas te conhecem como um cristão? Será que as pessoas me conhecem como um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Será que eu tenho representado a Cristo aqui na terra? Será que eu e você temos tido isso? Porque é isso que a palavra de Deus diz. Portanto, somos embaixadores, não é em nome do pastor Anderson, não é em nome do pastor Igor, não é em nome da Nova Semente, não é em nome da Igreja Adventista. O texto bíblico diz, somos embaixadores em nome de Cristo. E diz, Anderson, você vai exortar, representando a Cristo. Mas para que isso aconteça, você precisa estar reconciliado com Deus. O convite de Deus a nós, queridos, é que representemos Cristo em casa, no trabalho, na universidade e na cidade. Aonde quer que nós estejamos, nós precisamos ser canais de reconciliação em uma sociedade que está marcada pelas rupturas, pelo individualismo e pela solidão. Esse é o convite que Deus nos faz. Chegou o momento e a hora de eu e você vivermos a missão como Josué viveu. Josué foi chamado para conquistar uma terra. Nós somos chamados para receber a vida eterna concedida por Deus. Queridos, nós precisamos entender que a missão precisa ser cumprida aqui em São Paulo, num mundo confuso e sem referências, em um mundo líquido e sem direção. O chamado de Deus é firme e cheio de propósito. É isso que Deus quer oferecer para mim e para você. Não uma vida que é levada, como diz a música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, Deus diz, filho, eu te chamei, você é meu filho, você é imagem e semelhança. Você custou o meu sangue, eu te comprei, não foi por ouro nem por prata, mas foi mediante o meu sangue vertido na cruz por você. Eu quero que você me represente, que você testemunhe para as pessoas. Eu quero finalizar com vocês lendo um último texto. Livro de Números, volte comigo por gentileza, Antigo Testamento. Números capítulo 27, versículo 18. E na minha humilde opinião, aqui nós encontramos a chave do que nos nossos dias chamariam de sucesso, a chave do êxito, a chave das grandes realizações que Josué tinha em sua vida. Por que que Josué foi quem foi? Sendo um aprendiz, um sucessor, um auxiliar de Moisés. E posteriormente, dando continuidade à obra que Moisés realizara. Em Números 27, 18, a palavra do Senhor diz, o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e imponha a mão sobre ele. Querido, você parou para pensar e refletir um pouquinho no que o texto está dizendo? Deus não está dizendo que ele falou para Moisés e diz, Moisés, olha entre o povo de Israel, quem é o mais alto, quem é o mais forte, quem é o que tem o maior QI, não. Ele diz, olha, você vai escolher um homem, eu vou te indicar, e esse homem é Josué.
Mas Moisés, eu estou te avisando, você vai escolher Josué, porque ele é um homem em que há o Espírito Santo. Ele é um homem cheio do Espírito. Isso nos mostra, querido, que o Espírito Santo é quem o capacitava. Não é que Josué não tinha medo, e não é que eu e você não podemos ter medo, mas mediante a ação do Espírito Santo, o medo de Josué foi revestido por coragem, a fragilidade foi revestida por força, e a impossibilidade se tornou em vitória. E é justamente isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida também. Essa é uma necessidade premente que nós temos em nossos dias, que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito, porque sem o Espírito não temos como viver o chamado que Deus tem para nós. Não tem como eu e você sermos embaixadores de Cristo sem o poder e a ação do Espírito. Lembra do que aconteceu no Pentecostes? A profecia bíblica indica que antes que Cristo volte, é necessário que homens e mulheres sejam revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. E eu gosto muito de uma citação de Edward MacKendree Bounds, um homem que escreveu muito sobre oração, e ele diz o seguinte: os homens são o método de Deus. A igreja está procurando os melhores métodos. Deus está procurando os melhores homens. Aquilo que a igreja precisa hoje não são os mais e os melhores equipamentos, nem novas organizações, ou mais e melhores métodos, mas homens em que o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, poderosos na oração. O Espírito Santo, queridos, não flui por intermédio de métodos, mas por intermédio de homens. O Espírito Santo não desce sobre máquinas, mas o Espírito Santo desce sobre homens. O Espírito Santo não unge planos, mas o Espírito Santo unge homens e mulheres de oração. Queridos, enquanto eu preparava essa mensagem e estudava, não pense você, de que você prepara uma mensagem e você prega para alguém, não. A mensagem primeiramente tem que rasgar o meu coração, a minha vida. Nós colocamos diante de Deus tantas necessidades. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu necessito daquilo. Mas será que nessa manhã, antes de sairmos de casa, ao nos ajoelharmos e orarmos, ou mesmo em pensamento, nós clamamos a Deus e dissemos: Senhor, por favor, me enche do Teu Espírito? Eu e você precisamos tomar uma decisão, queridos. A decisão de servir a Deus com coragem, mesmo em meio a situações de medo, de contrariedade. Nós precisamos tomar a decisão de viver como embaixadores de reconciliação, levando a mensagem de Deus para as pessoas. O livro Serviço Cristão, página 9 e 8 diz: os homens são instrumentos nas mãos de Deus, por Ele empregados para cumprirem seus propósitos de graça e misericórdia. Agora atente para isso. Cada um tem a sua parte a desempenhar. A cada qual é concedida uma porção de luz, adaptada às necessidades do seu tempo, e suficiente para habilitar a efetuar a obra que Deus lhe deu para fazer. Na página 8, a autora Ellen White vai dizer: olha, vocês não precisam viajar e serem missionários em outros países. Embora há quem queira e que possa fazer isso, todos podem, na própria pátria, ser missionário na família e entre os vizinhos. É interessante que muitas vezes eu e você queremos limitar o poder e o agir de Deus. E nós colocamos algumas circunstâncias, e nós utilizamos algumas palavras que fazem todo sentido e têm o seu lugar, e eu concordo. Contextualização e uma série de coisas. Mas, queridos, Deus está dizendo: Anderson, se você for cheio do Espírito, filho, você não precisa de contextualização, que quem vai contextualizar sou eu, e você vai conseguir ser um embaixador em nome de Cristo na terra. O grande ponto é se eu e você estamos dispostos a aceitar e clamar a Deus pelo batismo do Espírito Santo hoje, diariamente. Queridos, entendamos, a mesma voz
que falou com Josué no passado, é a voz que ecoa em São Paulo, aqui na rua Cubatão, número 48. Afinal, servir o Senhor é o clímax de todo o chamado, de Josué cheio do Espírito, de nós como embaixadores da reconciliação. Mas a pergunta é a mesma, ela não mudou. Quem você decide servir hoje? Quem eu decido servir hoje? Eu decido servir ao Deus Todo-Poderoso, que em breve volta para nos buscar. Ou eu decido servir os deuses dos meus antepassados, ou os deuses modernos que eu levanto e coloco diante de mim, como ocupando o primeiro e o lugar do único que deveria ocupar. Queridos, não nos iludamos. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Anderson, ninguém, filho, vem ao Pai se não for por mim. Não adianta os seus títulos, não adianta o seu dinheiro. A única porta de caminho e acesso a Deus, ao Pai, à vida eterna, é se você se constranger, é se você se quebrantar, se você se submeter, se você se entregar a mim de fato e de verdade. Ei, Anderson, você está realizando um sonho de criança, né, filho? Há algumas pessoas aqui que frequentam a Nova Semente. Não são muitas, mas que me conhecem desde os meus 7, 8 anos de idade. Ainda hoje no grupo do Conviva, a Sandra, que é uma das nossas facilitadoras, ontem mandou uma mensagem de congratulação pelo dia de hoje. Quando eu tinha os meus 10, 11 anos de idade, eu comecei a me aventurar a fazer os meus primeiros sermões aos cultos de quarta-feira, na igreja em que eu frequentei até o ano de 2016, a igreja de Vila Curuçá, em Santo André, a primeira igreja de todo o grande ABCD. E a mãe da Sandra, a irmã Amélia, uma senhora de idade, experiente. Por muitas vezes ela pregava aos cultos de quarta-feira, de domingo. E muitas vezes minha mãe não ia para a igreja. Mas eu e o meu irmãozinho ia. E ela dizia: olha, se comporta. Tem gente de olho em vocês lá. Que nada. Mas eu ficava fixado ouvindo a mensagem e eu gostava quando a irmã Amélia pregava. Até que um dia eu tive a oportunidade de pregar. Quando eu estava lá na porta, ela se aproximou de mim e disse: olha, Deus seja louvado por sua mensagem. Parabéns. Continue buscando a Deus e se entregando a Ele. E continue contando para as pessoas que Jesus Cristo vai voltar. Queridos, o que falta para mim e para você entendermos que é hora de servir ao Senhor de fato e de verdade. Nós vamos cantar uma canção agora com todo o nosso ministério de louvor. E essa canção diz, essa canção faz um pedido para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a nossa vida, para que Ele nos revista, para que Ele nos transforme, para que Ele realize coisas novas na nossa vida. Eu quero finalizar com algo que eu acho fantástico no texto de Josué 24:15. Como nós vimos, Josué conclama ao povo e diz: olha, reflitam em quem vocês vão adorar, de que lado vocês estão. Mas quando Josué toma a decisão deles, querido, Josué não diz: olha, eu vou servir ao Senhor, mas ele diz: olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Para onde é que eu e você temos conduzido a nossa família? Quais são os exemplos que eu e você temos dado para os nossos filhos,
para os nossos sobrinhos, para aqueles que estão ao nosso entorno. Queridos, o convite de Deus para mim e para você, Anderson, filho, se quebranta diante do altar, entrega a sua vida para mim, eu vou te transformar. Mas a bênção não é só para você, é para a sua família. Queridos, eu tenho um filho de 11 anos de idade, vai fazer 12. Eu falo, puxa, que geração diferente. Eu falo, Senhor, nós precisamos ser cheios do Espírito, para que o Senhor realize algo novo na minha vida, na vida da Elza, minha esposa, na vida do Andrezinho, meu filho, na vida da Isabelinha, que assim como a filha do pastor Igor, tem 4, 5 anos de idade, e às vezes a gente olha para elas brincando, passam o dia aqui, e eu fico pensando, Senhor, como vai ser esse mundo, quando elas tiverem 10, 15 anos, o meu pedido a Jesus Cristo é que, Senhor, que eu não veja elas com 10, 15 anos, mas que nós estejamos na Tua presença, vivendo por toda a eternidade. Mas para que isso seja real na minha e na sua vida, nós precisamos permitir que o Espírito Santo realize algo novo na nossa vida e no nosso ser hoje. Que Deus nos abençoe. Amém. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Fazendo todo medo desaparecer.
igreja, só a igreja. Eu quero viver. Amém. Faz meu coração arder. Que lindo. Vamos todos lá, todo mundo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Maravilhoso Deus e Pai, como acabamos de cantar, o nosso pedido diante do Senhor é que, mediante uma vida de submissão, rendição ao Senhor, o agir do Teu Espírito na nossa mente, no nosso coração, conforme diz Romanos 12:2, nós possamos pelo Seu poder ser transformados, para que nós possamos desfrutar da perfeita, boa e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Deus eterno, bom Pai, que nós possamos nos decidir, como Josué fez, nós e nossa casa servirmos ao Senhor, caminhando firmemente ao Teu lado, tendo a convicção de que o Senhor nos sustém, nos fortalece e de que o Senhor nos dá a vitória. É que assim, bom Deus e Pai, estejamos todos prontos e em pé, muito em breve, para olharmos para o céu e dizer: eis o nosso Deus a quem tanto aguardávamos, e podermos ouvir da Tua boca: bem está, venha filho, possui o reino que está preparado para vocês. Que a Tua bênção e a Tua paz permaneça conosco. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Essa é a nova semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Você possa ter na presença dEle um bom restante de sábado. Que Deus abençoe você e a sua família.